Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós estamos entrando em um novo ano. E geralmente, queridos, nós vamos criando novas expectativas. Muitos de nós fazemos promessas, uma lista lá do que nós queremos fazer. Talvez aquela dieta tão sonhada esse ano saia do papel. E nós vamos escrevendo, listando, sonhando, criando novas expectativas para aquilo que Deus tem para nós. Abre-se uma nova porta, uma nova janela, um novo tempo, é um ciclo novo que se inicia. Sim ou não? É assim com você? Nós começamos a planejar, a olhar para o outro ano, com os olhos assim de fé, que algo vai acontecer. Só que eu quero falar uma coisa para você, queridos. Nada muda enquanto eu e você não mudarmos. Fala um amém aí, crente. Já dizia o poeta, queridos, nada muda enquanto você ou eu não mudarmos. Nós não podemos, queridos, querer resultados novos, queridos, tendo os mesmos velhos hábitos, vivendo do mesmo jeito. Por isso que nada muda enquanto nós não mudarmos. Deus nos deu, queridos, esse poder de decisão. Eu e você temos esse poder de escolha. Sim ou não? Quando você acorda, queridos, desde a hora que você acorda, você decide o café da manhã que você vai tomar. A roupa que você vai vestir. Se você escova ou não os dentes. São decisões, queridos, que a longo prazo geram hábitos, queridos, e consequências positivas e negativas nas nossas vidas. Aonde nós vamos vendo as coisas acontecendo. E geralmente, queridos, aponta para decisões diárias, aquelas pequenas decisões diárias que se tornam hábitos nas nossas vidas que geram as consequências. Sim ou não? Você é resultado do seu café da manhã, almoço e janta. Amém? Quando nós olhamos, queridos, já que entramos nesse assunto, quando nós olhamos para a saúde, queridos, quando se pergunta o que é saúde hoje, queridos, saúde não é mais ausência de doença, como falavam antes. Saúde, queridos, é dois polos, queridos, um negativo e um positivo. O polo negativo é a morte, queridos, o polo positivo é saúde positiva. Morte, doença, maus hábitos, bons hábitos, saúde positiva. E daí você fica andando de lá para cá. Segundo os teus hábitos, queridos, você pode ter hábitos negativos, que geram doenças, que gera morte. Se você tem hábitos positivos, vai gerar saúde positiva. Esse é um conceito que eu estudei na faculdade de educação física aqui. Porque nós vivemos nisso aqui, queridos. E quando nós olhamos para esse novo ano, queridos, nós precisamos olhar com a ideia do quê? Eu vou fazer coisas novas. Fala um amém aí, queridos. Eu vou fazer coisas novas, queridos. A Bíblia nos chama a atenção, queridos, para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então eu e você sempre estamos em processo de transformação. Mas podem ser transformações positivas ou negativas, dependendo das decisões diárias que nós tomamos. Daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Olha o que Romanos capítulo 12, queridos, versículo 2. Eu vou ler na NVT, queridos. Romanos 12, 2. Se você tiver liberdade, leia aqui comigo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Paulo, ele deixa uma chave aqui para nós, queridos. Deixem que Deus transforme. Deixem que Deus transforme. Queridos, eu e você, queridos, podemos deixar ou não que Deus nos transforme. Fala amém aí, queridos. Eu e você podemos deixar ou não que Deus nos transforme.
Queridos, quando nós olhamos teologia e algumas discussões teológicas, nós vamos ver dois extremos. Alguns vão falar que toda a responsabilidade de Deus, Deus faz tudo como soberano, então Ele faz todas as coisas e nós não temos poder de decisão. Temos outro extremo, queridos, que vai falar assim, que toda a responsabilidade é humana, queridos. Então nós temos esses dois extremos na teologia, queridos. Mas eu quero trazer um estreito, queridos, algo centrado, queridos, algo que nós podemos olhar, queridos, e ver que sim, Deus tem a sua soberania, sim, Deus faz a sua parte, mas eu e você cooperamos com Deus. Quando o apóstolo Paulo fala, deixem que Deus transforme, há uma vontade de Deus em nos transformar, que pode ser impedido se eu e você não deixarmos. Consegue me entender? Eu e você, queridos, participamos e cooperamos com Deus na obra dele em nossas vidas. Aonde Deus vai transformando as nossas vidas a maneira que eu e você nos rendemos. Enquanto nós nos rendemos, queridos, Deus vai transformando a nossa vida. Agora, se eu não me rendo, não há transformação. É o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas, sim ou não? Sim, é o desejo expresso de Deus, não é a vontade absoluta de Deus, porque senão todos seriam salvos, mas é o desejo expresso. Deus mostra o seu desejo, Ele deseja que todos sejam salvos. Todos vão ser salvos, queridos? Não. Por quê? Porque alguns vão rejeitar a obra da cruz, vão falar, não, esse Jesus não existe, eu não aceito a obra dele na minha vida. Graças a Deus que você aceitou. Sim ou não? Então nós cooperamos com Deus, queridos, nessa obra, nesse trabalho, queridos. Se nós não tivermos esse entendimento, queridos, nós podemos cair em uma armadilha, queridos. E essa armadilha, queridos, se chama assim, Deus quis assim. Você já escutou essa frase? Ah, pastor, Deus quis assim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Quer ver um exemplo? Nós estamos no grupo familiar orando por um irmão que está desempregado e nós oramos. Fazemos ato profético, trazemos a carteira dele de trabalho dele, oramos em cima dele. Deus abre uma porta de emprego para ele. Deus abre uma porta, essa pessoa entra nesse emprego. Daí o camarada começa a chegar atrasado, não faz o que estava combinado, começa a querer evangelizar na hora que está trabalhando, e ainda chega para o pastor e fala, pastor, estão me perseguindo. Por quê? Porque na hora do trabalho eu evangelizo, mas você é pago para trabalhar, não para evangelizar. Você evangeliza outra hora. Você evangeliza com as suas atitudes. Posso ouvir um amém? Você consegue me entender? Então Deus abriu a porta, sim ou não? Deus queria que o camarada ficasse no emprego? Sim. Só que ele não cooperou com a obra de Deus na vida dele. Daí o cara é mandado embora, olha para o pastor e fala, pastor, Deus quis assim. Deus não quis assim não, rapaz. Você não assumiu as suas responsabilidades. E muitas vezes, queridos, a gente cai nessa armadilha para falar, Deus quis assim. Não, queridos, Deus não quis assim. Existe a vontade perfeita de Deus, queridos, e a vontade permissível de Deus. E muitas vezes entramos na vontade permissível de Deus, aquela vontade que Deus permite, queridos, e achamos que é a vontade perfeita dele. E nos perdemos. Todas as vezes que não assumimos a nossa responsabilidade, queridos, nós entramos na vontade permissível de Deus. Ah, pastor, Deus quis assim. Não, queridos. Às vezes Deus queria outra coisa, estava trabalhando na sua vida e você abortou o projeto. Presta atenção aqui em mim. Você pode abortar os projetos de Deus na sua vida. Queridos, quantas pessoas, queridos, que caminharam comigo, queridos, e falaram assim, eu quero ministério, vou atrás, eu vou servir o reino. Abortaram, queridos. Era a vontade de Deus que eles tivessem? Era, mas abortaram. Simplesmente encontraram outra coisa para fazer. Desistiram. Consegue me entender? Simplesmente desistiram. Ah não, Deus me levou para outro lugar. Não, queridos, Deus não te levou para outro lugar não, queridos. Você abortou o processo mesmo. Só que é muito mais fácil eu jogar tudo nas costas de Deus e falar é Deus que está fazendo, do que eu assumir as minhas responsabilidades aqui. Sim ou não?
quando eu olho para trás na minha vida, queridos, eu olho quantas coisas eu abortei que Deus queria fazer. Abortei por imaturidade minha, abortei por erros e abortei porque eu quis abortar. Só que hoje, olhando para trás, eu assumo as responsabilidades. Falo, podia estar muito à frente, mas não estou. Só que daí a gente terceiriza a culpa, né? A culpa é do meu pastor, que não foi legal comigo. A culpa é da igreja, que não me ajudou. Ah, não, naquela igreja ninguém presta. É por causa daquela igreja miserável lá, que Deus me enfiou, que aconteceu isso. É a culpa daquela mulher que você me deu, essa praga que você me deu aqui, fez eu comer essa fruta, essa desgraça aí. E é assim que nós fazemos. Queridos, nós temos que sair disso. Por isso que nós precisamos transformar a nossa mente. Transformar como, pastor? Por meio da mudança do nosso modo de pensar. Olha o que a palavra de Deus fala ali. Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nós precisamos mudar, queridos, a maneira de a gente pensar. A maneira que nós olhamos as coisas. E essa é a nossa guerra, é a guerra dos pensamentos, queridos. Precisamos deixar Deus transformar os nossos pensamentos. Precisamos deixar Deus transformar os nossos pensamentos. Precisamos deixar Deus transformar os nossos pensamentos, queridos. Senão vai passar ano, vai passar ano, vai passar ano, vai passar ano, e as coisas sempre vão estar do mesmo jeito. E as coisas estão do mesmo jeito porque os nossos pensamentos não foram transformados. E a gente tem a cara de pau de jogar a culpa em Deus. Deus quis assim. Fala um amém aí, crente. Queridos, essa transformação de pensamentos, essa transformação de mente, ela custa tudo que a gente tem. Billy Graham fala assim, queridos: a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. Essa mudança de mente, queridos, que é um discipulado de Jesus nas nossas vidas, é quando somos discipulados por Jesus, para pensarmos como Ele pensa, queridos, que essa mudança de mente, ela custa tudo que nós temos. Tudo que temos e tudo que somos. É o processo da morte do meu velho eu. É a guerra de naturezas. A nova natureza criada em Deus guerreando contra a velha natureza, contra a velha maneira de pensar, contra o nosso orgulho. E eu e você, cada um de nós está nesse processo. Qual que é o fim das nossas vidas? Ou o desejo de Deus que seja o fim das nossas vidas? Que cada um de nós seja parecido com Jesus, sim ou não? Ele está nos transformando à imagem do seu Filho. Ele está trabalhando em nós, queridos, para cada um de nós sermos parecidos com Jesus. Por isso que a missão da nossa igreja é ser como Jesus e servir como Jesus. Deus está trabalhando o ser em nós. Ele quer que cada um de nós cada vez mais pareça com Jesus. E esse processo ele vai trabalhando na nossa mente, na nossa maneira de pensar. E eu e você estamos nesse processo. Precisamos tomar cuidado, queridos, com o que chamamos de triunfalismo. Preste atenção aqui em mim. A gente tem que tomar cuidado, queridos, com algo que nós chamamos na teologia de triunfalismo. O triunfalismo, queridos, geralmente vai se inclinar para o lance assim: está tudo certo, Jesus ganhou e nós já ganhamos. Já ganhamos, está tudo certo, queridos. Uma vez nós estávamos ouvindo uma música e o pessoal quis alterar a letra da música. A letra da música falava assim: em Deus vamos vencer. E um dos pessoal da equipe teve a boa ideia de falar assim: em Deus nós já vencemos. Eu falei: pera lá, isso aí está errado. Pastor, vencemos ou não vencemos? Queridos, estamos vencendo quando estamos em Cristo. Estamos perdendo quando saímos de Cristo, entramos no pecado. Então nós não ganhamos já. Se a gente já tivesse ganhado, para que viver aqui?
não haveria um processo. Repete comigo, processo. Cada um de nós, queridos, está nesse processo. Estamos passando por esse processo. Temos que cuidar com o triunfalismo, queridos, com essa ideia de já vencemos, já está tudo certo, queridos. Essa ideia nos leva a pensar, queridos, ou nos acomodar achando que Deus já fez tudo. Onde não existe um caminho, um processo, onde não existe um esforço ou uma disciplina da nossa parte, onde só contemplamos passado e futuro. Quando nós olhamos para o pensamento triunfalista, queridos, eles olham para o passado, onde nós aceitamos a Jesus, recebemos a Jesus, e já olhamos para o futuro, onde nós já ganhamos. Mas existe um processo nesse meio. Deus contempla passado, presente e futuro. Sim ou não? No passado, você foi salvo, cheio de Deus. Deus te chamou para a obra, para aquilo. Daí você olha, nossa, Deus me chamou. Daí você já se olha lá como um pastor de fogo, vivendo um avivamento. Queridos, mas no meio disso tem um processo. A primeira palavra, queridos, que eu recebi que eu seria pastor foi em 2005. E isso foi um baita de um processo, queridos. Nesse processo eu podia simplesmente decidir e falar assim, eu não vou ser pastor. Uma vez eu tentei, quebrei uma perna, mas tudo bem. Mas você consegue me entender? No meio do processo você pode chegar assim e falar, eu não quero mais saber desse negócio. E abortar o plano. Sim ou não? Por isso que uma visão certa contempla o passado, o presente que é o processo e geralmente Deus vai te dar a visão, queridos. Mas Ele não vai falar o que você vai passar. Pensa comigo. Se Deus desse o sonho para José, Deus dá o sonho para José, vê lá, José vê os feixes se dobrando diante dele. Deus dá a visão lá do futuro, depois vê lá o sol, a lua, as estrelas se dobrando diante dele. Uau, que visão. Sim ou não? Uau. Imagine agora Deus senta com José e fala, mas para chegar lá, filho, você vai ter que ser jogado num fosso, você vai ser vendido como escravo, a mulher de Potifar vai querer fazer putifaria com você, você vai fugir dela, você vai ser acusado, você vai ser preso, você vai para o calabouço, para depois... Você acha que José ia aceitar? Ah, para, nem você não aceitava. Quando Deus fala da terra prometida, Ele fala da terra prometida, sim ou não? Falou da visão, do futuro. Ele falou como ia ser o processo? Que na terra tinha gigantes? Existem gigantes que Deus não mencionou, queridos. Geralmente quando eu vejo alguém mais novo assim recebendo uma palavra profética de Deus, às vezes Deus libera palavras proféticas assim falando, Deus te chamou para um ministério, daí a mãe do rapaz chora, os amigos choram, meu amigo vai ser pastor, eu olho, tadinho, isso aí vai sofrer. Porque a gente sabe do processo, queridos. Do processo de prensa, de esmaga. Então nós estamos em um processo. Estamos em um processo. Onde contemplamos passado, presente e futuro. Quer ver, queridos? Olha esse exemplo aqui, queridos. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Presta atenção aqui. Só para tentar ilustrar um pouquinho isso aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo em Deus. Presta atenção aqui. Principalmente no começo ali do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Presta atenção aqui. Como que se interpreta um texto desse? Pastor, nós fomos já ressuscitados com Cristo? É isso que o texto está falando. Alguém já morreu e ressuscitou aqui? Não. Ou alguém morreu e ressuscitou? Pode ter sido o que aconteceu. Deus ressuscita morto, querido. Não sei como, mas acontece. De vez em quando acontece.
Nós, os que estamos em Cristo, queridos, já fomos ressuscitados com Ele. Presta atenção aqui, na teologia nós usamos uma expressão assim, já é e ainda não. Já fomos ressuscitados com Cristo? Já é. Fato nas nossas vidas. É o que o texto diz. Mas ainda não. Aconteceu, mas vai acontecer. O que acontece? Ele contempla passado, presente e futuro. Quando que nós vamos ressuscitar? Quando Jesus voltar. Se nós já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar, ganhar um corpo novo. Se nós não morrermos, nós vamos ser transformados. Quer ver a salvação? Para tentar ficar um pouco mais claro. A salvação. Você foi salvo já? Sim ou não? Passado. Você está sendo salvo, sim ou não? E você será salvo. Porque ninguém foi salvo ainda. Seremos salvos quando Jesus voltar. Por isso que Paulo fala, a esperança que se vê não é esperança. E ele está falando da salvação. Nós temos a esperança da vida eterna. Pela fé nós cremos que nós fomos salvos. Mas de fato, você já foi salvo? Não. Por isso que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos. Você está me entendendo? Consegue me entender? Processos, queridos. Por isso que nós não podemos cair nessa ideia, já está tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Porque Deus está contemplando os processos. Já é. E ainda não. Já é e ainda não. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque existe um caminho a se percorrer. Existe um caminho, queridos, existe um processo. Olha o que Mateus, capítulo 7, versículo do 13 ao 14 nos fala. Mateus, capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Existe uma porta e existe um caminho. A salvação é a porta, mas existe um caminho. Existe um processo de santificação, queridos. Esse caminho apertado que conduz à vida. Quando estamos muito cheios de si mesmo, queridos, não entramos por esse caminho estreito. Por que o caminho é estreito, queridos? Porque nós precisamos nos apertar, queridos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Por isso que esse processo custa tudo que nós temos. É o esmagar de Deus. Custa tudo que nós temos. É essa guerra de natureza, querido. É o velho homem sempre tentando pular para fora. As velhas atitudes, os velhos hábitos, querido. Aquilo que nós vamos vencendo, que sempre tenta voltar. Você tem luta com isso? Sim ou não? Tem ou não tem? Sabe aquela pessoa? Essa mesmo que você pensou. Que às vezes quase te faz pular para fora. É uma guerra de natureza, querido. Olha o que Gálatas, queridos, capítulo 5, do 16 ao 25, um texto um pouco mais longo, queridos. Gálatas 5, do 16 ao 25. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisão, facção, inveja, bebedeiras,
orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há uma guerra de naturezas, queridos. Olha o que o versículo 16 nos fala. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mesmo aqueles que nasceram de novo, queridos, têm duas possibilidades: viver no Espírito ou viver na carne. Existem duas maneiras de viver, queridos: na carne ou no Espírito. Paulo estava falando aos crentes aqui, queridos, aqueles que nasceram de novo. Existe essa guerra de natureza, a natureza da carne contra a natureza do Espírito. A nova criatura lutando contra a velha criatura, queridos. Há uma guerra dentro de cada um de nós, queridos. Olha o que o versículo 17 nos fala, queridos. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Essas naturezas, queridos, guerreiam dentro de nós. A carne, ela não se converte. Presta atenção aqui em mim. A carne, ela não se converte, queridos. Ela não se converte. Os maus desejos não se convertem. Sempre vai haver uma guerra. Uma guerra de natureza dentro de nós, queridos. A carne busca os seus prazeres. A carne sempre vai buscar, queridos, uma zona de conforto. Muitos de nós, queridos, já venceram frutos da carne, como a imoralidade sexual, queridos, a libertinagem, essas coisas. Mas a carne sempre vai buscar os seus prazeres imediatos. Presta atenção aqui em mim. A carne sempre vai procurar esses prazeres imediatos, queridos. Existe dentro de nós um impostor, queridos, que guerreia contra a transformação de Deus em nossas vidas. E sempre vai procurar trazer os frutos da carne nas nossas vidas. Há essa guerra de naturezas, queridos. Por isso que eu e você precisamos se lascar, queridos. Nós estávamos em uma conversa entre pastores, queridos, e conversando a respeito do ano, e conversando como que vai ser o ano de 2022, e nós entramos numa brincadeira. E nós começamos a falar, 2022 tem que ser o ano da gente se lascar. Queridos, ou a gente se lasca, queridos, e larga maus hábitos, ou os maus hábitos vão nos dominar. A carne, queridos, sempre vai procurar uma zona de conforto. Sempre vai procurar algo para ficar de boa. Pouco movimento, queridos. Quando olhamos para nós, queridos, e para o meio que nós vivemos, podemos concluir: estamos em um ambiente propício para satisfazer a carne. O ambiente que nós vivemos, e eu não estou falando só de imoralidades, queridos. A preguiça é um pecado, sim ou não? Fala assim aí, queridos, é um dos pecados capitais. A preguiça é um pecado. E quando nós olhamos o tanto de entretenimento que a gente tem, queridos, é Netflix, queridos, é Disney, Queridos, nós podemos sentar, queridos, no sofá e ficar 3 dias assistindo seriado, tomando Coca-Cola e comendo pipoca. E a carne vai ficar o quê? Feliz da? E a sua carne sempre vai procurar isso. Fala um amém aí, crente. Sempre procurando um lugar de conforto. Trocamos o propósito de Deus, queridos, por uma vida confortável de classe média. O propósito de Deus, queridos, sempre vai nos tirar de uma zona de conforto, queridos, sempre. Sempre vai nos esmagar, queridos. Deus sempre vai tratar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Só que nós trocamos esse propósito, queridos, por uma vida confortável de classe média, queridos. Com Netflix em casa, uma boa pipoca e uma pizza no sábado à noite. Em 2022 vai ser o ano de a gente se lascar, amém? Você vai matar esse falso eu aí dentro de você. Você vai se lascar naquela dieta que você está
Você vai se lascar naquela atividade física que já era para você estar fazendo faz tempo, você não está fazendo. Ah, pastor, você está falando de atividade física no púlpito, pastor. O que tem a ver? O que de espiritual tem isso, querido? Tudo. O cuidado do corpo é um culto a Deus. Aquele que destruir o templo de Deus será destruído por... Qual que é o tempo? Você pode destruir de uma hora para outra, ou você pode destruir em 20 anos de inatividade física. Quando falamos, vamos nos lascar no próximo ano, logo a tua carne vai dizer, mas deixa eu quieto aqui, pastor. Para que jejuar? Para que orar mais? Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Não vai, querido. As coisas de Deus não acontecem de forma automática nas nossas vidas. Ah, pastor, mas se Deus quiser, Ele é soberano Senhor, vai acontecer? Não vai, querido. Tem coisas, se você não guerrear em oração, não vai acontecer na sua vida. Tem coisas, querido, se você não jejuar, não dobrar o seu joelho, não guerrear em oração, as coisas não acontecem. Fala um amém aí, você assumir a responsabilidade. Precisamos dar um passo a mais, queridos. Nada muda enquanto eu não mudar. Precisamos deixar Deus nos transformar. Precisamos nos lascar. Quer ver? Vamos para o natural, queridos. Depois a gente vai para o espiritual. Eu vou usar a atividade física porque é a minha área, queridos. Atividade física é essencial, sim ou não? Sim ou não? Tá certo ou não tá? É essencial, sim ou não? Já foi comprovado. Mas quando você pensa em estabelecer uma rotina de treino, logo algo vai dizer assim dentro de você, mas é muito difícil, eu não tenho tempo. E você fica contando historinhas para você mesmo, para você não fazer o que você tem que fazer. Você fica se auto-sabotando assim. Querido, se é essencial, querido, se você acha que traz transformação, você arruma tempo. Você arruma tempo para Netflix, você arruma tempo para Facebook, você arruma tempo para rede social, você arruma tempo para tudo. Meia hora de caminhada para muitos é mais espiritual que meia hora de oração. Eu estou falando em amor, queridos, para ver se ativa aí. Só que qual que é a historinha que a gente conta? Ah, é muito difícil, eu já tentei e não consigo. Ah. A gente se auto-sabota, queridos. Alguns até espiritualizam isso. Fala, pastor, mas o apóstolo Paulo, ele fala que o exercício físico não é muito proveitoso, pastor. Vamos analisar o texto lá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Presta atenção aqui que o Paulo fala. Pois o exercício físico tem na Bíblia, tá? Você não falar que eu estou pregando algo que não está na Bíblia. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida, tem a promessa da vida que é agora e a de que há de ser. O que Paulo está falando? Se comparar a piedade e o exercício físico só serve para essa vida, porque para outra vida você vai ter um corpo novo, melhor do que esse que você tem, vai ter uma carcassinha muito melhor. Então para a próxima vida o exercício físico não vale nada, comparado à piedade, que serve para essa vida e para a próxima vida. Só que ele não está descartando o exercício físico, querido. Fala um amém aí. A maior causa de morte, queridos, nos Estados Unidos, queridos, que é um fator que pode alcançar nós aqui também, eu não tenho os dados do Brasil, é por problemas causados pela inatividade física. Problemas cardíacos. Nada muda enquanto eu não mudar.
Só que para você estabelecer uma rotina de atividade física, queridos, você precisa se lascar. Você vai ter que acordar mais cedo, ou você vai ter que dormir mais tarde. Vamos pro espiritual agora, senão vocês vão ficar, pastor, mas você só está falando dessas coisas aí. Está muito carnal o culto. Vamos pro espiritual. Vamos pro espiritual, então. Presta atenção aqui em mim. Existe disciplina na graça. A graça de Deus nos salvou, queridos. A graça de Deus nos transformou. Mas existe disciplina na graça, queridos. Existe disciplina na graça. As disciplinas espirituais não são para nós alcançarmos algo. Por exemplo, eu não oro, não jejuo e não busco a Deus para Ele me amar mais. Porque Deus já me ama. Não é para isso. Mas as disciplinas espirituais, queridos, são para administrar aquilo que Deus já me deu. Posso ouvir um amém? Lembra a parábola dos talentos? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Segundo a sua capacidade de administrar. Deus deu ou não deu? Aquele Senhor deu. Deus, quando nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, Deus não nos deu algo, querido, deu uma herança, queridos. Deus deu o Espírito dele em mim, Deus deu o amor dele sobre a minha vida, Deus me deu uma herança em Cristo Jesus, sim ou não? Agora as disciplinas espirituais são para quê? Para mim administrar isso que eu tenho. Você não ora, não busca Deus para Deus te amar mais, menos, isso não existe, queridos. Mas você busca Deus, queridos, para quê? Para você ter sabedoria no administrar aquilo que Ele já te deu. Você é filho de Deus, sim ou não? Só que você precisa administrar isso que você é. Você precisa compreender, você precisa renovar sua mente, você está me entendendo? Não ore, não jejue, não faça essas coisas para você ser um legalista, para você ter mais de Deus, porque tudo aquilo que você precisava, Deus já te deu, só que você precisa aprender a administrar isso, você é uma nova criatura. Consegue me entender? O orar, jejuar e ler a palavra de Deus são as nossas disciplinas. Mas para a gente fazer isso, queridos, nós precisamos nos lascar. Não satisfazer os desejos da alma. Queridos, a sua carne, ela não quer jejuar. Por isso que as pessoas ficam discutindo, será que a gente precisa jejuar? Será que é Bíblia? Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, quando vocês jejuarem, ele nem discute se é ou não é para jejuar. Quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência abatida, lavem o seu rosto, unjam a sua cabeça. Ele já está partindo do ponto que você vai jejuar, queridos. Só que a sua carne não vai querer jejuar. Você pensa em jejum, você já pensa numa lasanha. Meu Deus do céu, eu quero comer uma lasanha. É a tua carne berrando. Quando nós chamamos você para jejuar 7 dias, queridos, não todos os dias, 24 horas, mas separar algo, a tua carne vai falar, não, para que isso? Fica aí do jeito que você está, você vai parar de comer? Para. Você consegue ver essa guerra que há dentro de nós? Como vencemos essa guerra, pastor? Se lascando. Matando o nosso velho eu. Olha o que Gálatas, queridos. Capítulo 24 e 25 nos fala. Está errado ali, queridos, é 25, tá? E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no... Aqueles que são de Cristo Jesus. Quem é de Cristo Jesus aqui? Você crucifica a sua carne e os seus desejos e vive o propósito de Deus. Só que para crucificar a carne você tem que morrer, se lascar mesmo. Se lascar não é palavrão, tá? É arrancar lasca, tá? Antes que alguém ache que eu estou falando palavrão aqui. Se lascar mesmo, queridos, arrancar a lasca de você mesmo. É o processo de morte, é o processo de cruz, queridos. E não é só uma passagem, mas é dia a dia. Olha o que Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24 nos fala. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. A vida perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O processo de cruz, queridos, é dia a dia.
Às vezes a gente canta umas músicas e se torna verdade nas nossas vidas. A gente cantou por muito tempo aquela música, eu vou passar pela cruz. Pela cruz não se passa, querido, você fica preso lá mesmo. O teu velho homem fica crucificado lá. Tome a sua cruz dia a... É um morrer diário, queridos. Negar a si mesmo é se lascar, querido. Dia a dia tomar a sua cruz, é perder a sua vida por uma causa. Queridos, você já se emocionou, queridos, vendo algum filme, queridos, onde pessoas se sacrificam por uma causa? Você já se emocionou, sim ou não? Às vezes você está vendo um seriado, alguém morre por uma causa nobre, você começa a chorar. Sabe por que você se emociona? Porque é a semente do reino. É a semente do reino dentro de nós, falando conosco. Todos nós, queridos, temos o desejo de morrer por uma causa nobre, queridos. E é esse o chamado de Jesus. Perca a sua vida pelo Evangelho. Perca a sua vida, morra para você mesmo, por uma causa nobre que se chama o reino de Deus. Pare de viver para você mesmo, porque se você viver para você mesmo, se você tentar salvar sua vida, você vai perder. Por isso que nos emocionamos, queridos, quando vemos pessoas, queridos, filmes, ações de pessoas se sacrificando por outras pessoas. Porque esse é o nosso chamado. Dia a dia temos a possibilidade de perder a nossa vida pela causa do reino. Todos os dias temos essa chance, querido, de ser um pouco mais parecido com Jesus. Paulo entendeu isso, queridos. Olha o que ele fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha esse entendimento, queridos, para viver, queridos, aquilo que Paulo viveu, queridos, ele precisava dessa convicção, uma fé real em um Deus real. Ele entendeu isso a ponto de dizer: estou crucificado com Cristo. Queridos, estamos crucificados com Cristo, mortos para nós mesmos, queridos, não deveríamos reagir como nós reagimos. Você já bateu em defunto? Se você der um bico em um cachorro morto, o que ele vai fazer? Se você está crucificado com Cristo, você morreu para a sua própria reputação, se falarem mal de você, e daí? Você já morreu mesmo? Se não morreu, se dói, é porque estão matando você ali. E Deus vai usar os irmãozinhos para matar você, assim. Você prega o pé, querido, você prega uma mão, mas a outra mão vai vir um irmão, aquela praga daquele irmão vai te dar uma martelada para terminar de matar. E vai vir outro com uma lança ainda para te furar. Para ver que você está morto mesmo. Sim ou não? Essa é a vida crucificada, queridos. Nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos entrar nesse entendimento, queridos. Precisamos mergulhar nesse entendimento e entender o poder da transformação da cruz. Entender o poder de transformação quando saímos da nossa zona de conforto. Eu tenho uma pergunta para você, querido. Em cima de tudo isso que nós falamos, eu quero te perguntar uma coisa. Foi o que Deus perguntou para mim, foi o que meu pastor me perguntou, e como eu não quero me lascar sozinho, eu vou perguntar para você também. Vamos se lascar nesse ano de 2022? Vamos ou não vamos? Vamos se lascar, queridos, sair da zona de conforto, morrer para as obras da carne, queridos. Se é necessário, queridos, vamos, pastor, faz 50 anos que eu estou tentando fazer atividade física e não consigo, pastor, me ajude. Se precisar, eu te ajudo, queridos. Monto planilha de treino, faço avaliação física, o que precisar, eu te ajudo. Mas você vai sair disso aí. Por que você foca tanto na atividade física, pastor? Porque é um bom exemplo, queridos, porque a maioria aqui, se eu pegar a lista de ano novo, da maioria aqui vai estar escrito: eu vou fazer atividade física 365 dias do ano. A maioria aqui vai fazer isso, querido. Só que a luta contra a carne, a nossa carne vai falar o quê? Para! Come uma pizza e assiste Netflix. A tua carne vai falar isso, queridos. Fica de boa. Pra que isso? Pra que se esforçar em jejum e oração? Pra quê? Se Deus quiser, vai acontecer. Isso é tudo balela, é mentira da sua carne, queridos, te enganando. É o teu velho homem falando:
Fica de boa aí, não ora, não se mexe, não se movimenta. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos se lascar no que vem? Se você lê 5 livros no ano, queridos, se desafia a ler 12. Se você lê 12, se desafia a ler 24. Se você lê 24, lê 52 livros, um por semana. Ah, pastor, é possível? É, tem maluco que faz. Não sei se retém muita coisa, mas lê. Pastor, eu nunca li um livro, pastor. Então, é esse ano que você vai ler. Eu nunca li a Bíblia de cabo a rabo, pastor. É esse ano que você vai ler. 3 versículos por dia, 3 capítulos por dia, queridos. E final de semana você lê 4. Você lê a Bíblia toda em um ano. 3 versículos por dia. 3 capítulos. Daí no final de semana você lê 4. Certinho. Você lê a Bíblia no ano. Mas para você fazer isso, você precisa se lascar, porque tua carne não vai querer, você vai ficar com preguiça, você vai inventar outra coisa para fazer. Você topa o desafio? Vamos colocar em pé e vamos orar?